Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o professor Rodrigo Bezerra, autor da Nova Gramática da Língua Portuguesa para concursos e um amante da Bíblia Sagrada, dos escritos bíblicos, da forma como a linguagem foi colocada na Bíblia. E nossos cursos e treinamentos, eles se encontram, se você desejar estudar um dia comigo, né? Me dá esse prazer de tê-lo como aluno, de tê-la como aluno, como aluna, eles se encontram no portuguesparavida.com.br ou então no nossalinguaportuguesa.com.br. Para a nossa aula de hoje, né, e eu quero conversar um pouquinho com você sobre pontuação, sobre emprego da vírgula, eu trouxe um trecho muito bonito que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, notadamente nos versículos 22 e 23, e eu vou me deter a nossa análise no versículo 23. Então diz o seguinte: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Como eu disse, eu vou estudar um pouco esse versículo 23, notadamente o emprego dessas duas vírgulas que estão no trecho aí. Eu geralmente sou abordado nas minhas redes sociais com perguntas bem interessantes. E uma delas, ou perguntas ou colocações do tipo assim: professor, eu não entendo pontuação, eu tenho muita dificuldade com o emprego da vírgula, etc. Alguns até chegam a dizer assim: professor, eu emprego a pontuação ali meio que na respiração, eu vou vendo como é que é a entonação do texto e vou colocando o sinal de pontuação. Isso funciona, olha. Funciona mais ou menos, né? Porque a pontuação da língua portuguesa ela tem duas bases. Eu escrevo isso no meu livro, na gramática. A primeira base a pontuação ela é uma necessidade sintática, ou seja, ela acontece em face de termos, de orações, né? da construção da estrutura. E a segunda base é que a pontuação ela traz implicações de sentido, de semântica. Então não é simplesmente uma questão de respiração, de eu respirar, de ter uma pausa, eu vou colocar ali a vírgula ou um sinal de pontuação. Outra pergunta que me fazem muito é: professor, a vírgula é só para separar? Acho que eu já respondi. Não. A vírgula ela tem vários aspectos. Existe um autor que diz que dominar a pontuação de um texto, dominar as rédeas do discurso, daquilo que eu quero dizer. É você governar a frase, é você governar o período. E no versículo 23, ele traz um emprego muito interessante. Na verdade, ele traz duas vírgulas com justificativas completamente diferentes, em que, inclusive, a segunda vírgula que está à frente não tem nada a ver com separação de nada. Eu queria que você me acompanhasse rapidamente ao final. Se você ficar até o final, acho que é uma lição interessante de gramática. E ao final, como a gente sempre faz, uma reflexão rápida sobre a própria vida, sobre as lições que aqui o trecho bíblico nos traz. Vamos dar uma olhadinha nas duas regras que nós temos aqui nesse versículo 23. Primeiro diz que porque a vida é mais do que o alimento, vírgula, e o corpo mais do que as vestes. Vamos lá, qual a primeira justificativa para a gente ter uma vírgula aqui? Antes, eu queria que você observasse, antes de uma conjunção, esse E que você está vendo aqui, é uma conjunção coordenativa aditiva, ou seja, ela indica uma soma, uma adição. Mas por que, professor Rodrigo, eu vou colocar uma vírgula antes de uma conjunção aditiva, se em geral, quando eu escrevo, eu não coloco? Aí eu tenho que colocar agora, calma, deixe-me só explicar a vocês. Existe uma regra na gramática de emprego da vírgula entre orações que diz que a vírgula deve ser empregada diante das conjunções coordenativas. Aí existe lá um detalhezinho que diz o seguinte: olha, em face da conjunção aditiva e, do aditivo, da soma, em geral não se coloca a vírgula. Aí vem a pergunta: mas se eu colocar, estaria errado? Também não. Você não vai estar errado se você puser a vírgula ali antes do e aditivo. Mas existe uma observação à frente de que eu gosto muito, que diz o seguinte: eu trouxe aqui exatamente o que eu escrevi na gramática. Olha, a vírgula é de rigor antes do e aditivo, tá vendo? Ó, antes do e, de valor geralmente aditivo, porque esse é o objetivo. Quando ele vem repetido antes de cada oração, então é uma figura de construção chamada de polissíndeto. Quando o e, que era aditivo, passar a ter valor adversativo, ou seja, não é bem um e, mas é um mas, tá? Aí eu queria que você visse essa terceira situação aqui, ó. Quando a oração introduzida pelo e apresenta sujeito diverso da oração assindética anteposta. Como assim, Rodrigo? Ó, dê uma olhada aqui, ó.
cumpriu-se o mar e o império se desfez. Ou seja, o mar aqui, ó, é sujeito da primeira oração e império aqui é o sujeito da segunda oração. Como os sujeitos são diferentes, coloca-se essa vírgula aqui. Rita tratou especialmente do coração. Veja que Rita aqui é o sujeito da primeira oração. Agora veja aqui, e ninguém o faria melhor. Uma frase do Machado. Veja que ninguém aqui é o sujeito da segunda oração. Elas estão ligadas pelo e, portanto, a vírgula aqui foi colocada exatamente para separar essa situação dos sujeitos diferentes. Professor, quando o sujeito da segunda oração na aditiva ele é igual ao da primeira, eu posso tirar a vírgula? Pode, por uma questão de fluxo de pensamento. Como a adição é como se fosse mais do mesmo, né? Mais do mesmo, quando os sujeitos são iguais dos dois verbos, deixa-se o fluxo mais livre sem a pontuação. Professor Rodrigo, mas e se eu colocar estaria errado? Também não. Agora, quando os sujeitos são diferentes, a ideia é que se coloque, o professor Bechara fala muito bem isso, eu coloco isso também na minha gramática e gosto desse tipo de pontuação, para que não haja confusão com elementos antepostos. Né? De repente, se você tiver um elemento em coordenação aditiva na oração assindética e à frente você tiver o sujeito, né, em adição também, você pode ter um problema sério para entender o que você está querendo dizer. Foi exatamente este caso que aconteceu ali no versículo 23, logo no início dele. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Porque a vida, e você vai ver que vida, nesse contexto aqui, ele representa, né, esse termo aqui representa o sujeito aqui da primeira oração, mas veja que o sujeito da segunda oração é corpo. Né? Então, porque a vida é mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Então, como eu tenho situação de sujeitos diferentes, foi colocada esta vírgula, essa primeira vírgula aqui, exatamente para separar as duas orações. Bonito, não é? Interessante. Mas mais bonita ainda é a segunda vírgula, porque a segunda vírgula não tem nada a ver com separação. Segunda vírgula, eu queria que você visse que já em outras versões da Bíblia, isso foi, digamos assim, até resolvido, né? Porque em outras versões da Bíblia você vai encontrar, né? Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Então, o que aconteceu? Eu gosto dessa versão, ela ficou muito bonita, né? Porque ela usa uma figura de linguagem, né? que é especificada como uma figura de construção, que é, olha, qual o objetivo, então, dessa vírgulazinha daqui bonita? Olha, essa figura ela é chamada tecnicamente de zeugma. O que é a zeugma, professor? A zeugma é uma espécie de elipse. Né? Ou seja, o termo ele apareceu num primeiro plano e ele desapareceu no segundo plano. Que termo foi isso? O verbo da estrutura. Né? Eu falo sobre a elipse, observe, ó. Vou passar para vocês aqui, eu falo para a elipse sobre a zeugma na página 865 da minha gramática. Ó. É uma espécie de elipse, ou seja, é uma filha da elipse. É uma figura pela qual uma palavra já exprimida numa oração se subtende na outra, que lhe é análoga ou ligada, isto é a ocultação, por isso que a gente está falando aqui de elipse, que um termo anteriormente expresso, né? Ou seja, de um termo anteriormente expresso. O termo aparece em uma oração e é ocultado, ou seja, ele é elipsado na outra. Veja um exemplo lá que eu coloquei. Cada criança escolheu um brinquedo. Os meninos pegaram carrinhos. E as meninas, vírgula. As meninas, vírgula, o quê? As meninas, exatamente, pegaram bonecas. Então você tem na segunda vírgula aqui do trecho bíblico o quê? Exatamente a elipse do verbo ser. Então, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Então, veja que eu tenho duas justificativas, né, do emprego da vírgula exatamente dentro do trecho bíblico, num período curto, mas muito, muito bonito. Então, caminhando aqui para o final do nosso vídeo, que já está chegando já a quase 10 minutos, né, as pessoas não têm muita paciência para assistir. Se você chegou até aqui, parabéns. Né? Eu queria trazer para você uma reflexão muito bonita. Né? Você vê que esse trecho bíblico aqui, ele fala que existe algo muito mais além do que simplesmente a aparência, né? Daquilo que eu vejo, daquilo que eu toco, né? Porque a vida ela é muito mais que o alimento, né? Ela é muito mais do que o alimento. Olha que coisa tão bonita, né? E o corpo é muito mais do que as vestes, ou seja, muito mais daquilo que eu vejo, daquilo mais do que está à minha amostra. E quando eu penso nisso, eu penso na internalidade, né? Eu penso
penso na vida da eternalidade, eu penso no silêncio, eu sempre costumo dizer que um bom indicador para você saber se você está com uma vida boa, plena, é quando você sai da frivolidade da vida, das redes sociais, do barulho, e você se encontra às vezes no final de semana sozinho, sozinha, na sua casa, seja lá onde for, sozinho, sem ninguém. Aí você se encontra com a pessoa talvez mais enigmática dessa vida, que é você mesmo, que é você mesma, e você se encontra com você mesmo nesse momento de solidão, e você diz assim, tá tudo bem, eu estou bem, eu me encontrei comigo mesmo, comigo mesma, e eu estou bem, eu estou em paz. Então, a minha oração de hoje é que você encontre, que você se encontre com você mesma, com você mesmo nesses momentos de solidão, às vezes até de angústia, sei lá o que, não sei, mas que você esteja bem, que você encontre, como eu sempre tenho dito aqui nos meus vídeos, a paz que excede todo o entendimento. E não se esqueça de que a vida é muito mais além, é muito mais profunda do que essa frivolidade que a gente vê nas redes sociais e nas festas, etc. e tal. A verdadeira vida, ela acontece no silêncio, ela acontece nos detalhes da vida. Eu espero que você, nesses detalhes, você consiga enxergar a presença de Deus, que você encontre Deus nas circunstâncias da vida, porque a vida é muito mais do que alimento e o corpo é muito mais do que as vestes. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.